O que todos temiam agora se confirma. O Ministério Público Federal abriu uma investigação que pode derrubar o governo Lula. O alvo? Os gastos secretos e milionários envolvendo o Palácio do Planalto. Algo que ninguém conseguia explicar até agora. Lula, Janja e até os filhos do presidente estão no epicentro dessa crise. E o que está por trás desse sigilo inexplicável pode ser ainda mais explosivo do que imaginamos. O que o governo está tentando esconder a todo custo? E por que esse escândalo pode ser o ponto final para o projeto petista nas eleições de 2026? Prepare-se, porque o que vou revelar aqui pode ser a chave para entender a queda do PT e o fim de um ciclo político que parecia imbatível. Fique até o fim, pois os detalhes dessa bomba política vão mudar tudo nos próximos meses. E acredite, essa investigação pode ser apenas a ponta do iceberg. O que mais está escondido sob o manto de sigilo imposto por Lula e seu governo? Por que tantos gastos exorbitantes, sem explicação plausível, foram cuidadosamente blindados da opinião pública? A verdade está sendo velada de forma ardilosa, e a farra com o dinheiro do povo pode estar com os dias contados. A pressão sobre o governo cresce a cada dia, e o cerco se fecha cada vez mais, com mais e mais indícios de que algo muito maior está sendo escondido. O Ministério Público Federal está determinado a descobrir a verdade, e a revelação desses dados pode ser o estopim para uma crise política sem precedentes na história do Brasil. A situação está ficando cada vez mais insustentável para o governo, que tenta desesperadamente segurar as pontas enquanto o escândalo se desvela. Será que Lula e sua família vão conseguir escapar dessa investigação ou finalmente pagar pelos seus erros? Ou estaremos diante do maior e mais explosivo escândalo da era petista? Prepare-se, porque os próximos capítulos dessa história prometem abalar Brasília como nunca antes. Cada nova revelação pode ser a fagulha que acende o fogo dessa crise, e ninguém sabe até onde ela pode chegar. A hipocrisia de Lula não poderia ser mais evidente. Durante toda a campanha, ele se fez de defensor da transparência, atacando sigilos e acusando Bolsonaro de esconder informações do povo, enquanto prometia um governo aberto e acessível. Mas assim que assumiu, fez exatamente o que tanto condenava. E para piorar, blindou ainda mais os próprios interesses e os da sua família. Agora surge a pergunta: o que Lula teme que o povo descubra? Quais segredos ele está protegendo a qualquer custo, enquanto a população sofre com os altos impostos e um custo de vida crescente? A verdade está sendo escondida de forma ardilosa e o Ministério Público não vai deixar isso passar em branco. A investigação que se desenrola pode ser o estopim para uma reviravolta política sem precedentes. Os bastidores estão fervendo e a pressão sobre o governo só aumenta. A pergunta que não quer calar é: será que essa muralha de sigilos vai resistir? Ou estamos prestes a ver o castelo de cartas do governo Lula desmoronar? Cada dia que passa, mais segredos são revelados, e a verdade, por mais que tentem ocultar, está vindo à tona. A pressão sobre Lula e seus aliados é imensa, e os próximos passos podem mudar tudo, transformando essa crise em um terremoto político que abalará o Brasil. E não para por aí. Os números são simplesmente inacreditáveis. Milhões de reais sendo torrados sem qualquer explicação plausível, enquanto o povo brasileiro enfrenta a dura realidade de impostos exorbitantes e um custo de vida cada vez mais insuportável. Lula, que se apresentou durante toda a sua campanha como o grande defensor da transparência, agora se esconde atrás do mesmo sigilo que tanto atacava no governo anterior. O que ele tem a esconder, afinal? Por que tantos gastos obscuros estão sendo blindados a todo custo? O Ministério Público não vai ficar de braços cruzados, e a pressão sobre o governo está aumentando de forma exponencial. A farsa que está sendo construída pode, enfim, começar a desmoronar. Será que, finalmente, a verdade sobre os gastos secretos e as práticas suspeitas no Planalto virá à tona? Ou Lula, mais uma vez, conseguirá escapar das consequências dessa trama? A cada dia que passa, o cerco vai se fechando cada vez mais, e o governo petista não consegue mais esconder os podres. Fique de olho, porque essa bomba ainda está longe de explodir por completo,
E o impacto que ela pode causar será devastador para o governo, para a esquerda e para as instituições que acreditaram em sua retórica de transparência. A verdade está prestes a vir à tona, e você não pode ficar de fora dessa revelação. A resposta pode ser devastadora. Enquanto a população luta para pagar as contas, a nova elite do poder vive no luxo, bancado com o dinheiro do povo. Janja virou quase uma chefe de Estado, cercada por assessores, usufruindo de privilégios inacreditáveis, e ninguém sabe explicar como. E os filhos de Lula? Eles circulam pelo Planalto como se fosse sua casa, usando a máquina pública para seus próprios interesses, sem qualquer pudor. Mas agora, o cerco está apertando. O Ministério Público Federal quer respostas e, se esses segredos surgirem, o escândalo pode ser catastrófico. Será que Lula vai conseguir manter essa blindagem? Ou estamos à beira de um terremoto político que pode derrubar tudo? A pressão está crescendo e os próximos dias podem transformar essa história em um verdadeiro caos para o governo petista. E se você acha que isso é tudo, prepare-se, porque a situação pode piorar ainda mais para o casal presidencial. Se o Ministério Público encontrar provas de irregularidades graves, a pressão por impeachment pode ganhar força e transformar esse escândalo em uma bomba política sem precedentes. Lula, já em dificuldades para manter sua base unida, pode ver seus aliados pulando do barco na primeira oportunidade. E Janja, seu sonho de entrar para a política pode desmoronar antes mesmo de começar, sendo arrastada para o centro desse furacão. O Brasil está diante de um divisor de águas. Será que essa investigação será o estopim para o fim da era petista? Ou Lula conseguirá escapar mais uma vez das consequências? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos e o impacto será imensurável. É exatamente por isso que o desespero nos bastidores do governo só aumenta a cada dia. Sem Lula na corrida para 2026, a esquerda se vê em um verdadeiro caos, sem um líder com força suficiente para unir a base e enfrentar a direita. O PT apostou todas as suas fichas no ex-presidente, mas agora, com a situação cada vez mais delicada, pode ter que correr contra o tempo para encontrar um substituto que tenha a capacidade de segurar essa bomba prestes a estourar. E quem seria esse substituto? Quem tem o poder de atrair os aliados, manter a base unida e enfrentar a pressão crescente da oposição? Enquanto o PT está em crise, a oposição já se movimenta com força total, pronta para explorar cada pedaço desse escândalo e virar o jogo de vez. A cada passo, o cenário vai se tornando mais incerto e tenso. Será que esse é o fim do domínio petista, que há anos controla a política brasileira? Ou Lula ainda tem uma última cartada, uma manobra política capaz de salvar sua imagem e o projeto do PT? O que está em jogo é gigantesco e as próximas semanas podem determinar o futuro do país. Os próximos capítulos dessa novela prometem ser explosivos, com consequências políticas que podem mudar a história do Brasil para sempre. A hipocrisia da grande mídia está escancarada. Quando era Bolsonaro no poder, cada gasto virava manchete, cada centavo se tornava um escândalo. Agora, com Lula, o silêncio é ensurdecedor, revelando o jogo sujo da imprensa militante. Tentam abafar, maquiar e esconder a verdade do povo brasileiro. Mas aqui, a história é diferente. Vamos expor cada detalhe, revelar o que eles não querem que você saiba e escancarar essa farsa de uma vez por todas. Porque a verdade está vindo à tona. E, gostem ou não, esse escândalo pode ser o golpe final no projeto petista. Lula pode até tentar se blindar, mas o cerco está se fechando e a pressão aumenta. O povo vai saber o que está acontecendo nos bastidores e o impacto será devastador. Não fique de fora dessa. Se você quer descobrir o que realmente acontece nos bastidores da política, onde os segredos estão sendo desmascarados e as verdades que a mídia tenta esconder finalmente vêm à tona, inscreva-se agora no canal. Aqui você estará sempre um passo à frente, recebendo os escândalos, as manipulações e tudo o que os poderosos não querem que você saiba. Não perca tempo. Clique no botão de inscrever, ative as notificações e seja o primeiro a receber as notícias que vão abalar o Brasil. Vamos juntos nessa jornada de resistência e revelação,
porque a verdade precisa ser dita e você não vai querer ficar de fora. Agora me diga, você realmente acredita que essa investigação vai chegar a algum lugar? Será que finalmente Lula e Janja serão obrigados a prestar contas pelos abusos e escândalos que tentaram esconder? Eu quero saber sua opinião. Deixe seu comentário, curta o vídeo e, mais importante, compartilhe essa informação. Chegou a hora de levar a verdade a mais pessoas e expor a verdadeira face do poder. Não podemos deixar que a manipulação continue. Vamos juntos nessa luta pela transparência e justiça, porque a verdade precisa ser ouvida.